Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre liderança religiosa, ou liderança também de um projeto que não seja também religioso, mas que sempre envolva Deus, né? Eu fiz parte de um sistema religioso e sempre me ensinaram que temos que obedecer a qualquer coisa nosso líder fale, né? Falasse, né? Naquela época que estava frequentando uma igreja de quatro paredes, né? Então, Deus tem me revelado algo sobre esse assunto e queria compartilhar com vocês, né? Então, eu queria ler com vocês Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que fala assim: Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aquele que há de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, né? Então, aqui em Hebreus, né, a gente acha que Hebreu foi escrito por Paulo, né? Mas fala claramente que a gente tem que obedecer aos nossos pastores, aos nossos líderes, né? Nesse caso. Mas vamos um pouco mais na frente, lendo mais outros versículos, né? Que está em Atos 5, versículo 27, 28 e 29, que fala assim: E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestávamos expressamente que nos ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Então, esse versículo tem total contraposição do outro, né? Vamos analisar o contexto de Atos, porque tirar um versículo do contexto eu não gosto, né? Porque aquilo que o religioso faz, tira um versículo do contexto para o bel prazer dele, né? Então não é assim, a gente tem que sempre analisar o contexto, sempre. Então, a gente sabe que estava pregando o evangelho, né? Os apóstolos naquela época, e prodígios, maravilhas aconteciam, né? Até que muitas pessoas levavam os doentes nas ruas, né? Aí muitos milagres aconteciam, muitas pessoas tinham sido curadas, eram curadas, né? Aí os fariseus, os saduceus se encheram de invejas, né? Aí mandaram prender os apóstolos, né? Na cadeia. Aí aconteceu o quê? Que veio um anjo, abriu a cadeia, né? Deixou eles sair e voltaram a pregar no templo as boas novas, né? Aí a guarda chegou, foi lá e viu que estava vazia, né? Avisou os saduceus e fariseus que tinham saído da cadeia e que estavam pregando no templo. Eles foram lá e falaram com ele: mas a gente não falou com vocês que não é para falar isso sobre Jesus e também nos culpar da morte deles? Né? E Pedro falou, né? Os apóstolos falaram, né? Mas é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, temos sempre que obedecer aos nossos líderes? Depende. Né? Como eu posso saber se o que está me mandando a fazer meu líder está certo ou está errado? Aí a gente volta ao assunto mais a fundamento de tudo: intimidade, relacionamento com Deus. Se você tiver intimidade e relacionamento com Deus através do Espírito Santo, você vai saber se a pessoa está falando realmente no Espírito ou não. Né? Para a pessoa ser realmente de Deus, tem que ter os frutos do Espírito aparecendo nela, né? Principalmente o primeiro de tudo, o amor. Né? O Espírito Santo vai testificar se o nosso líder está falando realmente algo do Espírito ou não. Né? Então, quando uma pessoa fala no seu líder que faça parte do sistema religioso ou não, de um projeto que envolve Deus, né, de qualquer forma, né, e falar: Deus me falou isso e a gente tem que fazer aquilo, e depois não der certo, né, aquilo que ele mandou fazer para as ovelhas, saiba que não vinha de Deus, porque tudo que vem de Deus e no tempo de Deus dá resultado, funciona. Né? Vou fazer um exemplo de Madre Teresa de Calcutá, né? Eu vi um documentário, eu não sou católico, né? Sou seguidor de Cristo, né? Cristo é meu exemplo, mas tem pessoas de Deus que faziam parte também de um sistema religioso que espalharam o amor pelo mundo, né? Então, eu lembro de um jornalista entrevistando a Madre Teresa de Calcutá, quando já estava velhinha, falou assim para ela: mas você não tem medo que o seu projeto mora com você? Naquela época, tinha mais de 100 pontos, né, de missionário de caridade, né? Essa associação de amor, né, que Madre Teresa de Calcutá fundou, né? Tinha mais de 150 na época que morreu ela, né?
espalhado pelo mundo, né? Aí o entrevistador falou, você não tem medo que mora o seu projeto com você? E ela falou assim, não tenho medo não, porque esse projeto não vem de mim, vem de Deus. Então, depois que ela morreu, agora tem mais de 690 pontos de missionário de caridade espalhado no mundo todo. Quadruplicou, mais que quadruplicou, os pontos, né, de pessoas de missionário da caridade pelo mundo. Por quê? Porque o projeto vinha de Deus. Então, todo projeto que o seu líder fala que vem de Deus tem que dar resultado. Se não der resultado, não é de Deus. Tem que dar resultado. O evangelho tem que funcionar. Por isso que muitas das vezes, já em outros vídeos eu falei com vocês, né? Prove a colocar em prática o que Deus está me falando para você fazer. E vai ver que vai dar resultado. Né? Vai dar resultado, não tem como. Eu já tenho visto na minha vida e na vida dos outros. Né? Mas pela glória dele, tudo pela glória dele. Então, observe seu líder, observe se tem os frutos do Espírito, principalmente o amor. Né? Tenha intimidade e relacionamento com Deus, de conversar com Deus, porque ele possa testificar se esse líder que você tem é de Deus ou não. Né? Ele vai falar, se você tem que aprender a escutar a voz de Deus. Eu tenho feito um Deus como Deus se comunica conosco, né? E eu tenho visto muito isso acontecer, essa revelação que Deus me deu na vida de muita gente. Dê uma olhada lá, né? Ele se comunica dessas formas, né? As maioria das vezes. Depois ele se comunica de muitas formas. Deus não tem um padrão, né? Mas dessas formas, eles são os mais comuns que ele se comunica com seus filhos. Então, temos que obedecer ao nosso líder? Isso depende. Né? A gente vai ter, através da intimidade com Deus, a gente vai saber se o nosso líder, né, é realmente um homem de Deus ou não. Né? Então, tenho feito outro vídeo também, como reconhecer se seu líder é homem ou mulher de Deus. Dê uma olhada lá. Não é pelo estudo, não é pela teologia, não é pela homilética. Não é para isso. Então, tenha intimidade com Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus, converse com Deus. Conversar com Deus em oração não é muito difícil. Não é tão difícil como parece. Né? Então, converse com Deus, fale com Deus, fique em silêncio. Né? Converse e falar e com outras pessoas que te respondem. Não é um monólogo que só a gente fala. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E aprendendo a ouvir a voz dele, ele vai falar. Esse é homem de Deus, esse não. Olha os frutos do Espírito. Ele vai falar diretamente conosco. E você vai ver realmente se o seu líder é um homem ou mulher de Deus. Você tem que obedecer a ele ou não. Né? Então, isso que Deus tem revelado para mim. Queria compartilhar com vocês. Né? Se sentirem compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Escreva nos comentários o que você acha. Um abraço a todos. Até a próxima.